Olá, sagitarianos, como vocês estão? É um prazer enorme ter vocês comigo aqui para mais uma leitura. Se você é novo aqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. E esta é uma leitura atemporal e coletiva para o signo de Sagitário. Então, portanto, nem tudo o que for dito aqui vai se ressoar com todos vocês. Peguem aquilo que fizer sentido para o momento de vida de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Respirem, se conectem com a espiritualidade de vocês. Espiritualidade, o que o signo de Sagitário precisa saber neste momento? O que o signo de Sagitário está vivendo neste momento? Espiritualidade? Espiritualidade, o que o signo de Sagitário precisa saber e compreender neste momento? O que o signo de Sagitário está vivendo neste momento? Espiritualidade. Agora, a espiritualidade. Um conselho aqui para o signo de Sagitário. Bem, Sagitário, vamos para o momento de vida de vocês neste momento. As de paus e o carro. Aqui me fala, Sagitário, me parece que alguma coisa dentro de vocês já decidiu seguir em frente antes mesmo da mente de vocês acompanhar este movimento. É como se a vida aqui, Sagitário, começa a empurrar vocês. Uma porta que ficou fechada por muito tempo. Vocês talvez ainda estejam tentando entender exatamente para onde vocês estão indo, mas ao mesmo tempo, aqui me mostra que vocês sentem que permanecer no mesmo lugar, Sagitário, já não faz mais sentido. O curioso aqui é que essa mudança não parece nascer de uma grande clareza. Ela nasce de um cansaço. Talvez um cansaço de esperar, de adiar, de achar que precisa resolver tudo antes de começar alguma coisa. Em algum momento, Sagitário, vocês perceberam que a vida não para que a gente se sinta completamente preparado. E isso despertou em vocês aqui uma vontade de voltar a experimentar, de voltar a se movimentar. Também vejo aqui, Sagitário, é, alguns de vocês recuperando a confiança aos poucos. Não aquela confiança de quem acredita que tudo dará certo, mas de quem pensa, se der errado, eu aqui descubro um jeito de lidar. Essa diferença é enorme, porque tira um peso das costas de vocês, vocês deixam de agir, de exigir garantias de vida e passa a confiar mais na própria capacidade de enfrentar o que vier. Ao mesmo tempo, Sagitário, me parece aqui que vocês estão com uma certa inquietação, que está difícil de esconder. Vocês olham para frente e sentem que há oportunidades, caminho, possibilidades, mas parece, Sagitário, que alguma coisa está acelerando dentro de vocês, como se existisse medo de perder tempo, de deixar uma escolha passar, ou de continuar adiando uma mudança que vocês já sabem que bateram na porta de vocês há algum tempo. O que mais se chama atenção aqui, Sagitário, é que vocês não estão com vontade de convencer ninguém de nada, não. Parece que chegou a um ponto em que a aprovação das outras pessoas perdeu um pouco de força. Existe uma necessidade de ser fiel ao que faz aqui sentido para vocês, mesmo que nem todo mundo compreenda que as escolhas de vocês. É como se nessa semana, nos próximos dias, marcasse o início de um novo capítulo. Não porque tudo vai mudar de uma vez, mas porque mudou a forma como vocês olham para a vida de vocês. E muitas vezes, Sagitário, é justamente aí que as transformações mais importantes começam, quando a mudança acontece primeiro dentro da gente e depois parece do lado de fora. Aqui me mostra também, Sagitário, que existe uma tendência de vocês a começarem a enxergar aqui uma situação com muito mais clareza do que antes. Não porque alguém vai lhe contar alguma coisa ou porque uma grande verdade aqui será revelada, não. Mas porque a forma como vocês olham para a situação muda. Às vezes a gente aqui insiste tanto em encontrar justificativas para determinadas situações que deixamos de perceber aquilo que já está aqui claramente evidente. Eu tenho a impressão, Sagitário, que
Alguns de vocês vão ficar menos dispostos a negociar com aquilo que fere a paz de vocês. Existe um limite que durante muito tempo vocês empurraram aqui para frente. Vocês diziam para vocês mesmos: vou esperar mais um pouco, talvez eu esteja exagerando, quem sabe as coisas mudem. Mas chegou um momento em que esperar deixa de ser paciência e passa a ser um adiamento de uma decisão que já amadureceu por dentro, Sagitário. Eu também vejo aqui uma postura muito mais firme na conversa de vocês. Aqui vocês tendem a escolher melhor as palavras e principalmente o silêncio. Nem tudo, Sagitário, precisa ser respondido e nem toda provocação merece a energia de vocês. Há uma diferença entre ter algo a provar e simplesmente saber quem vocês são. E essa diferença começa a ficar muito clara aqui para vocês. Ao mesmo tempo, me parece aqui que existe talvez uma pequena decepção nesse processo. Não necessariamente porque alguém fez algo, mas porque vocês finalmente enxergam a verdade sobre alguém, ou sobre uma situação, ou até um sonho, sem as expectativas que costumava colocar sobre ele. Isso pode doer por instante, mas também liberta. A realidade aqui nem sempre é agradável, Sagitário. Quando aparece, porém costuma ser mais leve do que viver alimentando dúvidas. O que mais me chama a atenção, Sagitário, é que vocês parecem cansados de carregar confusões. Existe aqui uma vontade muito grande de simplificar a vida, de parar de tentar decifrar sinais, de imaginar que os outros quiseram dizer, ou de procurar explicações para atitudes que falam por si mesmos. Quando essa chave vira, muita coisa perde a importância. Essa parte da leitura, Sagitário, me passa uma sensação de que vocês estão recuperando o próprio discernimento de vocês. Vocês começam a confiar mais naquilo que vê do que aquilo que fosse verdade. E embora, Sagitário, isso possa exigir algumas escolhas difíceis, também abre espaço para uma tranquilidade que fazia tempo que vocês não sentiam. Porque tudo estará resolvido, mas porque vocês deixam de lutar contra aquilo que, no fundo, vocês já sabiam. Depois que Sagitário aqui, deste momento de clareza que vocês tendem a ter durante os próximos dias na vida de vocês, a tendência é que alguma coisa aqui tende a se movimentar. É como se vocês saíssem de um período que tudo parecia depender de uma resposta, de uma confirmação ou de uma decisão, e de repente percebe que a vida não estava tão parada quanto vocês imaginavam. O que muda primeiro não é o mundo ao redor aqui de vocês. É a disposição de vocês para dizer sim ao que antes vocês evitavam. Eu tenho uma impressão, Sagitário, de que vocês voltam a sentir entusiasmo aqui em alguma área da vida. Pode ser um projeto, ou uma conversa aqui que desperta o interesse de vocês, ou alguém que faz vocês sorrir de um jeito diferente, ou até uma ideia que reacende uma vontade antiga, uma nova oportunidade, que tem uma sensação de frescor, como se vocês respirassem mais leve depois de um período em que tudo parecia pesado demais. Mas existe um detalhe muito importante. Esse movimento só faz sentido porque vocês aqui enxergam algo diferente. Se essa mesma oportunidade tivesse aparecido algum tempo atrás, talvez vocês não tivessem pronto para viver. Agora, parece haver mais coragem para arriscar e menos necessidade de controlar cada passo antes de começar. Eu também vejo aqui, Sagitário, vocês se permitindo sentir novamente. E isso pode assustar aqui um pouco vocês. Depois de passar um tempo tentando proteger aqui o próprio coração, ou mantendo certa distância das emoções, abrir espaço para o novo pode trazer aquele pensamento: será que vale a pena me envolver de novo? É uma dúvida compreensível, Sagitário, mas ela não parece ter a mesma força que antes. O mais bonito aqui nessa combinação é que ela não fala apenas de acontecimento, ela fala de uma mudança na forma como vocês vivem. Vocês começam a trocar o medo de errar pela vontade de experimentar. E isso muda completamente a energia com que vocês entram nas situações. As pessoas percebem quando alguém está vivendo num modo de sobrevivência e quando alguém voltou a acreditar na própria vida. No fim, Sagitário, a sensação é de que vocês deixam de caminhar olhando o tempo todo para o que perdeu e passam a olhar para aquilo que ainda pode construir. E às vezes esse é o verdadeiro recomeço.
Não quando o passado desaparece, mas quando ele deixa de ditar aqui o rumo da vida de vocês. Agora, o conselho da espiritualidade. A espiritualidade aqui diz que existe uma pergunta que pode acompanhar vocês durante aqui essa semana ou nos próximos dias. Talvez vocês possam se perguntar: estou tomando decisões olhando para o lugar onde estou ou para o lugar para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir? Porque essas duas coisas nem sempre são iguais. Eu tenho a impressão de que às vezes vocês costumam tanto administrar o que está acontecendo hoje que acaba deixando para depois aquilo que realmente deseja construir, Sagitário. Vocês resolvem um problema, depois outro, depois mais um outro, e quando percebem, passam muito tempo sobrevivendo e pouco tempo escolhendo a direção da própria vida de vocês. Eu também sinto, Sagitário, que existe um desejo antigo que vocês costumam visitar aqui de vez em quando. É aquele pensamento que aparece em momentos de silêncio, quando ninguém está por perto, vocês imaginam como seria se tivesse coragem de fazer diferente. Mas logo a rotina, as responsabilidades ocupam espaço, não parece que esse desejo tenha desaparecido. Parece que ficou esperando vocês olharem para ele de outra forma. Aqui a espiritualidade pede para vocês calma. Ter vontade de mudar não significa que vocês precisam mudar tudo de uma vez. Algumas pessoas desistem dos próprios planos porque acreditam que precisam aqui um passo enorme, quando na verdade a vida costuma mudar por causa de pequenas decisões repetidas com constância. Também vale observar, Sagitário, onde vocês estão colocando os olhos de vocês. Quando olhamos apenas para o que falta, qualquer caminho parece insuficiente. Mas quando conseguimos enxergar o que já construímos, Sagitário, percebemos que temos mais recursos do que imaginávamos para dar o próximo passo. A sensação que fica é de que a vida está convidando vocês, a espiritualidade está convidando vocês, a sair da posição de quem apenas reage ao que acontece e assumir aos poucos a posição de quem escolhe para onde quer caminhar. Talvez vocês ainda não vejam o percurso inteiro. Está tudo bem, quase ninguém vê. O importante aqui, Sagitário, é não deixar que o medo de escolher um caminho façam vocês permanecer parado por tempo demais. Nem todas as respostas aparecem antes do primeiro passo. Algumas só surgem enquanto a gente já está caminhando. E pela sequência aqui dessa leitura, Sagitário, parece que justamente isso que começa a acontecer. Vocês descobrem mais sobre o futuro quando vocês param de esperar que ele venha até vocês e passam a caminhar em direção ao que faz sentido aqui pro coração de vocês. Tá bom, Sagitário? Espero que essa leitura tenha feito sentido para o momento de vida de vocês. Se fez sentido, deixa aqui nos comentários. Eu adoraria estar lendo os comentários. Se inscreva no canal, curte. Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Um forte abraço e até a próxima leitura.